quer mudar pra você se ver melhor. Aqui na TV Assembleia. Olá, boa noite. Está no ar o programa Questão de Ordem. Cumprimentando você que nos acompanha aqui pela TV Assembleia e também pela FM 96,7 FM Assembleia, começando a nossa semana aqui do Questão de Ordem, uma semana que é a semana da Páscoa. E hoje a gente vai falar de um assunto que eu tenho certeza vai ser muito prazeroso para as pessoas que estão a nos ouvir, porque fala sobre o crescimento da matemática, o ingresso do ensino da matemática, não é? O ensino da matemática no Brasil, num grupo, não é, de classificação extraordinário da União Internacional da Matemática. Isso, inclusive, vai ser objeto de uma comemoração, de uma sessão solene que vai acontecer aqui na Assembleia, no plenário da Assembleia Legislativa, nesta terça-feira, a partir das 7 da noite. A sessão solene, que é exatamente amanhã, nesta terça, a partir das 7 da noite, no plenário 13 de maio, atende a requerimento do deputado estadual Dick Mota, que é primeiro secretário da mesa diretora aqui da Assembleia. E a sessão vai fazer uma homenagem aos matemáticos que contribuíram para a entrada do Brasil no grupo 5 na classificação da International Mathematical Union, União Internacional da Matemática. Há décadas, os cearenses, sobretudo o Departamento de Matemática da Universidade Federal do Ceará, vem produzindo matemáticos para o Brasil e para o exterior, em especial para os Estados Unidos. E o nosso curso, isso é muito bom, é considerado um dos mais respeitados, aliás, um dos mais respeitados centros de excelência em matemática no mundo. E nesse evento serão homenageados com diplomas destacados matemáticos do estado do Ceará. Para a sessão solene desta terça-feira na Assembleia, foram convidados matemáticos da Universidade Federal do Ceará, da Universidade Estadual do Ceará, do Instituto Federal e das demais instituições de ensino superior, bem como professores de matemática de ensino fundamental e técnico do nosso estado. A União Matemática Internacional aprovou recentemente a entrada do Brasil no grupo 5, que reúne a elite das nações que desenvolve pesquisa na área da matemática. A partir de agora, o Brasil dialoga com igualdade e se equipara a potências como a Alemanha, o Canadá, a China, os Estados Unidos, França, Israel, Itália, Japão, Reino Unido da Grã-Bretanha e também a Rússia. Eu estou recebendo aqui, com muito prazer, para a gente fazer esse programa, que não deixa de ser também uma celebração, duas grandes personalidades da área, não é, e do ensino da matemática. Recebo aqui o presidente da Academia Cearense de Matemática, o doutor Arcelino Pontes, não é, que é um homem de muitos predicados, né? A gente estava conversando aqui com o doutor Arcelino, e o doutor Arcelino foi bancário do Banco do Nordeste, fez medicina, estudou na Alemanha, teve que sair do Brasil por conta dos acontecimentos políticos, né, de 64, 68, estudou na Alemanha, fez medicina, estudou teologia, estudou matemática, física, tem especialidade médica em várias áreas, como psicoterapia, psicanálise, hipnose médica, doutorado em neurologia, mestrado em filosofia, pesquisador, professor, jornalista científico, dirigente de esporte amador e secretário da Academia Cearense do Direito, além de presidente da Academia Cearense de Matemática. Dr. Arcelino Pontes está aqui comigo no Questão de Ordem. Junto com ele, o Dr. Carlile Campos Lavô, que é presidente da Sociedade Brasileira de Matemática Aplicada e Computacional. O professor Carlile, que é natural aqui do Ceará, lá de Jucais, né? O nome, né, sugere, e de fato ele é filho do grande Dr. Carlile Lavô, foi secretário de Saúde do Estado e desenvolveu um projeto muito interessante, que tirou, inclusive, reduziu a mortalidade, e o programa dele aqui no Ceará, na época do governo Tasso, foi referência no mundo todo. O doutor Carlile é filho do grande e renomado médico Carlile Lavô. O doutor Carlile é o presidente da Sociedade Brasileira de Matemática, professor titular do Instituto de Matemática, Estatística e Computação Científica lá da Universidade de Campinas, a Unicamp. Tem graduação em matemática, é doutor em computação
pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e tem pós-doutorado em computação quântica pelo Laboratório Nacional de Computação Científica. Bom, ele é o presidente da Sociedade Brasileira de Matemática Aplicada e Computacional. No ar, questão de ordem, para a gente fazer essa celebração. Queria agradecer aos dois. Muito obrigado por terem vindo. Boa noite. Tudo bom? Boa noite. Doutor Arcelino Pontes, maravilha. Eu fiz questão de fazer uma apresentação do senhor, mostrando que o senhor é um homem de muitos atributos, né? Que o senhor tem uma vida toda dedicada ao estudo. Que coisa maravilhosa. E o que é a Academia Cearense de Matemática, que o senhor me disse aqui antes de começar o programa, que é a única no mundo? Como é que é essa história? Bem, eu me engajei inicialmente com a fundação da Academia Cearense de Direito. Que o senhor primeiro começou lá. Pois é, tem uma perspectiva totalmente diferente das outras academias. Não é mais aquela academia onde o notório saber se reúne entre si, mas uma academia que procura servir a sociedade. E eu gostei muito dessa ideia. E essa ideia está surgindo no Brasil, já tem Dr. quatro Roberto Vitor, né? Dr. Roberto Vitor. Isso. Ele que teve essa magnífica ideia, e eu gostei muito da ideia. Eu disse, é isso que está faltando na matemática. Porque a matemática está encastelada. A matemática também ela está sofrível frente à sociedade, porque há uma rejeição enorme. E nós temos que fazer alguma coisa. E o Ceará é um dos produtores de matemáticos e de pensadores da matemática com uma representação expressiva no Brasil. É tanto que estou aqui ao meu lado um exemplo desses, né, que lá em São Paulo está brilhando, como tem outros nos Estados Unidos que estão brilhando. Nós precisamos fazer algo. Por isso nós juntamos um grupo de pessoas que trabalham direto ou indiretamente com a matemática para que seja um grupo interdisciplinar. Então nós temos da matemática pura, nós temos da matemática aplicada e nós temos daqueles que são usuários e utilitários da matemática, como os representantes das engenharias, da área de informática, da área da economia, para formar uma massa crítica que possa produzir uma evolução nova na matemática no nosso estado. Maravilha. O doutor Carlito também está aqui no programa, aqui no Questão de Ordem, para você que nos acompanha pela TV e pela FM Assembleia. O doutor Carlito também é membro fundador da Academia Cearense de Matemática. Não é isso, doutor Carlito? Prazer recebê-lo. Isso, o prazer é todo nosso. Seja muito bem-vindo. E o que é que o senhor pode me dizer, então, desta conquista do Brasil? A partir de agora, o Brasil dialoga com essas potências. Muito tempo. Por que o Brasil demorou tanto a ter esse reconhecimento? E por que o estudo da matemática, como disse bem o doutor Arcelino, é uma coisa que se passa a ser um terror para os alunos? Eu sou um aluno que o terror foi implantado em alguns momentos, até por alguma forma como alguns professores mostravam, que era difícil, que era uma coisa como que estudem, senão é zero, senão serão reprovados. Então, a matemática era um bicho papão. E isso está completamente errado, né? Cria-se uma aversão a uma coisa que é absolutamente o contrário disso, né? Por que isso, doutor? Como é que a gente reverte, como bem disse o doutor Arcelino, isso? Bom, eu acho que isso aí é um grande desafio e que a gente tem que enfrentar. Infelizmente, a matemática, eu acho que ainda continua sendo o bicho-papão. E a gente tem que criar maneiras para reverter isso. Simplesmente a arte de fazer contas, é muito mais que isso. Na verdade, a maior contribuição que a matemática pode dar na educação, e eu diria que é a contribuição nobre, ela está intimamente associado à capacidade do pensamento abstrato e do pensamento criativo. Na verdade, essa maneira, talvez o fato da matemática ser o bicho-papão esteja associado à maneira como a gente está ensinando a matemática. A matemática é para ser uma coisa criativa, para ser uma coisa interessante, não uma coisa massiva, onde você tem que aprender... Decorando fórmula. Exatamente. Isso está totalmente errado. A matemática é muito mais que isso. A
A matemática está associada ao desenvolvimento intelectual, ao desenvolvimento do pensamento criativo, do pensamento complexo. E no nosso mundo hoje, cada vez mais automatizado, cada vez mais competitivo, e o mundo digital, essas habilidades que a matemática pode proporcionar para os estudantes vão se tornar cada vez mais importantes. Não há dúvida, qualquer atividade que possa ser mecanizada, ela vai ser mecanizada. Então, o cidadão de hoje que for capaz de ter um pensamento criativo e, principalmente por conta dessa competitividade, um pensamento ousado, é isso que vai fazer a diferença. E a matemática pode contribuir desde a educação básica, até a educação superior e até a níveis avançados de pesquisa. A matemática tem um papel fundamental, assim como a língua portuguesa, né? Podemos enxergar a matemática como uma linguagem também, mas é a linguagem da precisão, é a linguagem que é capaz de traduzir de maneira precisa os pensamentos e as ideias que estão por trás de toda a tecnologia e a ciência da nossa sociedade. Por que se construiu isso ao longo do tempo, então, doutor Carlyle? O senhor falou, o ensino da matemática, como é, mas por que isso foi se reproduzindo e se reproduzindo anos a fio, para criar uma cultura de que a matemática é algo implausível, é algo difícil de ser, é algo para poucos gênios, e já cria-se logo uma cultura na sala de aula que ali de 40 alunos, poucos vão de fato dominar a matemática, os outros vão ficar de sofrível ou então apenas para buscar passar na nota, no limite da nota, que se cria esse monstro da matemática. Por que se permitiu isto, pelo amor de Deus? Com que propósito? Qual o objetivo disto? Bom, isso aí é uma cultura que foi fomentada neste país? Isso é uma pergunta complexa que eu acho que exigiria um especialista, mas a minha impressão é que está ligado à falta de atenção à educação. Acho que para a gente tentar mudar essa situação, é fundamental o cuidado com os nossos professores. A gente tem que melhorar de maneira extraordinária a maneira como nós estamos formando o nosso professor. Um professor de matemática, um professor de qualquer área, ele tem que saber muito mais do que ele vai ensinar, porque só assim ele vai ser capaz de tornar a disciplina, não apenas a matemática, mas seja qual for o assunto que ele vai ensinar, de maneira interessante, conectado com o mundo complexo, como a gente está vivendo hoje, conectado com o dia a dia. E isso custa, né? Eu acho que foi uma opção errada de vários países a deixar de dar uma atenção extraordinária à educação. Então, acho que um caminho é isso, a gente voltar a atenção como é que nós estamos formando o nosso professor de matemática. É claro que a genialidade matemática, assim como em qualquer outra área, não é para todos. Uhum. Mas da mesma maneira que você pode apreciar uma música ou uma obra de arte sem ser artista ou sem ser um músico, a mesma coisa pode acontecer na matemática. E, na verdade, o pensamento matemático e as habilidades matemáticas são fundamentais para a gente ter um cidadão com uma cultura mínima, né? Então, a matemática é uma coisa muito bonita e bela. E a gente não está sabendo passar isso para os alunos. Estamos passando a matemática como uma coisa chata, uma coisa mecânica, e é totalmente o contrário disso. Doutor Arcelino, por favor, o senhor quer contribuir aí nesse... Certo. Eu vou um pouquinho mais atrás. O professor Carlyle, ele está coberto de razão no que ele nos está apresentando aqui, que é realmente o grande problema. Mas nós começamos o ensino aqui no Brasil, o ensino médio, com quem? Com os jesuítas. E com que regra? A rota studiorum, que é aquela regra fundamental do ensino instaurada na Idade Média pelos jesuítas e que, infelizmente, até o presente momento, perdura, inclusive na universidade. Não tem essa história de todo dia na faculdade de Direito, na faculdade de Engenharia, de Matemática, de História, de fazer chamada? Uhum. Isso não lembra o quê? O ensino médio. Quer dizer, no Brasil continua o ensino médio, o ensino superior, uma continuidade do ensino médio. São as mesmas regras, não muda nada. Quando eu cheguei na Europa, eu estava aqui no primeiro ano de medicina, que eu chego lá
e digo, onde é que eu faço a matrícula? Onde é a faculdade para me fazer a matrícula? Não, você faz a matrícula na universidade, não é na faculdade. Você está inscrito na universidade, tem direitos em toda a universidade. É por isso que é Por isso que o senhor estudou tanto. Pois é, porque eu universo. Baixava ir no secretariado, quero me matricular aqui na faculdade de psicologia. Aí depois de filosofia. E fazia isso com a maior facilidade. Depois, é uma visão completamente diferente da Totalmente diferente. Isso na Alemanha. Na Europa Na inteira. Europa. Na Europa inteira. É o sentido de universidade europeia. Que foi criado tanto lá na Alemanha, em Aachen, como foi criado também na Bolônia, na Itália. Foi com esse Aqui você entra no curso de matemática, não se dá bem, aí não pode trancar para ir para outro curso. Não tem que submeter um novo vestibular. Isso é um absurdo. Não precisa nem trancar. Eu posso ter um segundo estudo. Eu sempre tive 2 estudos, às vezes tinha 3, tinha medicina, filosofia e psicologia. Porque existia interação e interesse meu de fazer. O outro problema era que eu não precisava assistir aulas teóricas, não tinha essa história de presença, eu ia assistir a aula teórica se o professor fosse bom. Isso significa que se um professor fosse muito bom, ele tinha a sala cheia. O meu professor de psicanálise tinha 600 alunos na sua sala. O meu professor de bioquímica tinha só 5 alunos. Só era obrigatório os seminários e aquelas aulas de laboratório, onde você depois teria que fazer provas, teria que fazer demonstrações e então ser aprovado. Então, essa visão de universidade, na universidade brasileira, ela está surgindo agora. Ela surgiu também através de uma resolução do Conselho Federal de Educação, recentemente, para o ensino superior, para a pós-graduação. Eu costumo dizer que foi desde 11 de dezembro que o Brasil recebeu o título de doutor. Porque existia sempre a confusão. O que é o doutorado? Naturalmente, o doutorado é ter saber, e muito saber, notório saber. Mas o doutorado não é ter notório saber. Doutorado, o notório saber, advém da livre docência. A livre docência, que é um grau superior ao que aqui no Brasil não é muito prestigiado, aqui a UFC, por exemplo, quase não tem, mas já em São Paulo... Os estaduais paulistas ainda tem. Já estão desenvolvendo isso tudo. O senhor tem livre docência, né, em combinatória pela Universidade Estadual de Campinas, né, doutor Carlos? Isso como se fosse um título intermediário, entre o recém-doutor e o titular. E o doutor? O doutor é única e exclusivamente... Alguém já ouviu falar de carteira de habilitação? Sim. Para que serve? Para habilitar, dirigir o carro. Para dirigir o carro. E o doutorado é para habilitar eu fazer um trabalho científico de forma autônoma e independente. Não. E isso tem que ser como ocorreu com Hawking, com 19 anos de idade. Com o jovem, antes dele começar a carreira científica. Olha aí. E aqui no Brasil, muitas vezes, com 60 anos vai fazer doutorado. Não tem mais sentido. É tanto que quem faz doutorado no Brasil, muito dificilmente, principalmente aqui no Norte-Nordeste, vai trabalhar cientificamente. É diferente de regiões do Sudeste, onde realmente ainda perdura essa necessidade da pessoa ter o doutorado para se habilitar ao trabalho científico. Então, são esses erros gravíssimos que ocorrem na pós-graduação e com muita propriedade. A Universidade Brasileira ficou muito cartorial, não seria isso? Então, uma coisa meio cartorial. Perdeu-se o sentido do saber pleno por uma questão cartorial, umas amarras cartoriais que geram essa dificuldade no Brasil. Eu acho que tem um grande problema em relação dentro da Universidade Brasileira, que algumas universidades do mundo estão começando a mudar. A universidade ela é construída tentando colocar os vários institutos e as várias áreas de saber próximas uma da outra. Mas não existe conversa dentro da universidade. Os institutos trabalham de maneira isolada. E o conhecimento é uma coisa integrada. Na verdade, o problema, eu gosto muito de falar que um problema complexo, ele não respeita fronteira.
Não existe um problema que é só de uma determinada área. Só da matemática, só da física. Exato. Etc. Essa divisão foi importante para a gente poder, para se poder começar a desenvolver o conhecimento. Delimitar espaço. Exato, mas para enfrentar os grandes problemas do século XXI, vai ser necessário, isso acho que é o papel da universidade, a universidade brasileira poderia tentar fazer isso, é tentar, como é que é possível conectar os cientistas dentro da universidade. Obviamente, várias áreas do conhecimento, vai ser importante ainda a manutenção do modelo tradicional. O matemático vai trabalhar com matemática, o físico com a física, o químico com a química, etc. Mas existe um espaço muito grande que a gente tem que ocupar, que é para enfrentar problemas que precisam da junção de vários cientistas com formações distintas. Isso eu acho que é um caminho que a gente deve trilhar. Existe um espaço muito grande, mas eu acho que nós não estamos dando a devida atenção para isso. Isso tem que começar com a formação de cientistas pensando diferente. E mais jovem, né? E mais cedo. Né? Tem que começar mais cedo. Mais Por quê? cedo. Porque existe, além da dificuldade de comunicação entre cientistas com formações distintas, existe o preconceito, obviamente. Então, para que isso não aconteça, não se estabeleça, tem que começar a formação no começo, lá na graduação. Bom, eu estou aqui com o Dr. Carlyle Lavô, acabou de falar, ele é o presidente da Sociedade Brasileira de Matemática Aplicada e Computacional, também membro fundador da Academia Cearense de Matemática, e ele é professor, é pesquisador lá da Universidade de Campinas. Ele é cearense, aqui de Jucás, mas está radicado em São Paulo e na Unicamp. Tem inclusive pesquisas sobre geometria de proteínas, né? Daqui a pouco eu vou até aqui que o senhor explica um pouco. Experiência na área da matemática aplicada e ciência da computação, com ênfase em geometria de distâncias, álgebra geométrica e computação quântica. E aqui também o Dr. Acelino Pontes, que é o presidente da Academia Cearense de Matemática. Nesta terça-feira, a sessão solene vai acontecer aqui na Assembleia em homenagem, né, a matemáticos que contribuíram para a entrada do Brasil no grupo 5 de classificação da União Internacional de Matemática. Eu guardei um texto aqui, professores, e me ocorreu agora, pelo que a gente está falando, sobre o atraso brasileiro. O senhor foi buscar lá nos jesuítas, professor Acelino, um jornalista, não, ele é um pesquisador, ele escreveu um artigo, economista e reitor de uma universidade em Curitiba, do Paraná. O nome dele é José Pio Martins. Ele escreveu um texto querendo compreender qual o fenômeno de Israel. Ele escreveu um país que tem apenas 7,9 milhões de habitantes, o Paraná, por exemplo, tem 10,4, um território minúsculo, menor do que Sergipe, terras ruins, tem recurso natural, apenas 64 anos de existência, em constantes conflitos militares, e hoje Israel, um dos maiores centros de inovação do mundo. Tem 63 empresas de tecnologia listadas na Bolsa Nasdaq, mais que Europa, Japão, China e Índia, somados. Tem 7.652 patentes no exterior entre 2012 e 2015 e ganhou 31% dos prêmios Nobel de Medicina e 27% dos prêmios Nobel de Física. O que explica isso? Aí ele conclui dizendo o seguinte: a explicação mais profunda é que Israel, por uma cultura, pelo espaço limitado, se dedicou à pesquisa e à formação da educação, à consolidação de um modelo de educação que fortalecesse e levasse Israel a superar os seus desafios. Pra você ter uma ideia, Israel transformou-se num caso único de inovação, tecnologia e desenvolvimento. Pouca gente sabe, mas o pendrive, a memória de flash, computador e muitos medicamentos que salvam vidas estão na lista das patentes de Israel. Porque é um país que... Aí a gente podia citar aqui a Coreia do Sul. Investiram. E o nosso país fica numa conversa de, inclusive, muitas vezes, tratar com desleixo a importância de estudar. Mas eu acho que isso daqui eu vou chamar de efeito Carlyle Lavô. Lá em Israel, e eu tive muitos colegas em laboratório científico, eu trabalhei na Alemanha, principalmente a Max Planck Gesellschaft, vinha muito israelita lá. Eles interagem, que é o que eu vou chamar aqui de efeito Carlyle Lavô. Tem que interagir. Eles não estão interessados no proveito pessoal de ser
de ganhar um prêmio tal, um prêmio X, mas sim de que o Estado deles progrida, a nação deles progrida. Entende? E essa interação dos cientistas. Aqui, infelizmente, no Brasil, existe essa tendência de formar feudos. Na Alemanha também tinha muito disso, né? O professor catedrático era quem mandava e quem não gostasse tinha que se afastar. Mas pelo menos ele dizia, quem não gostasse tinha que se afastar e procurar um local onde eu... Por exemplo, orientador. Eu passei por 3. Agora, foi porque eles me jogaram fora? Não, eu o joguei fora. Eu fui para o primeiro, ele queria que eu fosse fazer coisas que não me interessavam, que eu não gostava. Pronto, eu saí, escolhi um outro, porque lá a gente escolhe o orientador. E então fui para... Só o terceiro foi que eu cheguei e disse, eu quero fazer isso. O senhor aceita? Aceito. Muito bem, então eu vou fazer. E pronto. É uma relação completamente diferente. É uma relação de liberdade das duas partes. Mas é claro, na Alemanha existe essa lei da liberdade acadêmica, que vale tanto para o professor como para o aluno. O aluno tem a liberdade de assistir às aulas do professor e o professor tem a liberdade de ensinar aquilo que ele acha que é interessante. É por isso que as aulas muitas vezes são extremamente interessantes e a pessoa acompanha porque não segue um ritual, não segue um currículo. Isso também tem nos Estados Unidos, né? Nos Estados Unidos pois também, mais ou menos. Nos Estados Unidos eu tenho pouca experiência porque eu tive vários convites, mas nunca me apeteceu aí aos Estados Unidos. Muito bem. Doutor Carlile, amanhã a Assembleia vai fazer essa sessão, nesta terça-feira, e o que representa a entrada do Brasil no Grupo 5, que reúne a elite das nações que desenvolve pesquisa na área da matemática? A gente ralou muito para chegar, e qual é a importância de estar nesse Grupo 5? O Grupo 5 é o que? É o top, é isso? Isso na verdade foi um grande feito, né? O resultado de um longo processo e um árduo processo de incentivo à pesquisa científica em matemática de alto nível, né? Então, depois de vários anos buscando essa excelência, aí está o resultado, né? Agora, eu acho que, bom, isso, como eu falei, é um grande feito, mas para o Brasil se tornar o país da matemática, existe um outro grande problema, que é o que a gente acabou de falar. Ele tem que ser também um país dos professores, né? Nós temos poucos, né, professores de matemática? Não, temos poucos professores, mas eu acho que o mais importante é que um professor, seja ele de matemática ou de qual área, ele não tem, por exemplo, o status que tem um engenheiro, que tem um médico, que tem um advogado, que são profissões absolutamente fundamentais. Claro, ninguém está dizendo isso. Mas o professor, e eu me lembro que meu pai tinha... meu pai, quando a gente conversava, e eu estava no início da minha formação em educação, e lá em Jucás, né? Eu me lembro que ele comparava muito o que eu aprendia na escola e como ele aprendeu. Quer dizer, a diferença é de apenas uma geração. Houve óbvio que o sistema educacional teve que crescer muito, né? Isso aí é uma das razões que poderia explicar por que piorou. Quer dizer, o sistema é muito maior agora. Mas houve um decaimento na maneira, na qualidade do ensino e também na valorização do professor. Ninguém de uma posição, digamos, econômica razoável pensa em ser professor. E aí o professor acaba sendo uma atividade secundária. Dom Pedro II foi um grande monarca brasileiro. Pensou na ciência do Brasil. Pronto. Ele foi um grande monarca, ele foi um grande estadista, tinha uma visão. E ele escreveu certa vez, se ele não fosse monarca, o que é que ele gostaria de ser? Ele gostaria de ser professor. Que ele diz que é a profissão das profissões. Quer dizer, um país que não valoriza o seu professorado, são os fazedores dos novos cientistas, dos novos engenheiros, é um país que não vai ter futuro. Quer dizer, isso, o que é que fez a Finlândia numa revolução educacional que transformou o país em apenas 30 anos? Olha quanto é que ganha um professor na Finlândia. Não, os exemplos já a valorização profissional passa pela questão salarial. Não adianta você querer valorizar o professor ganhando irrisórios salários despreparados como são ultimamente no Brasil. Nós não vamos para lugar nenhum, não vamos alcançar nada. Não é? Quer dizer, o país não toca nessa tecla. Passa-se os anos e as falácias são as mesmas e a prioridade não é dada.
E nós ficamos aí perdendo tempo, o professor Galileu. Nós já estamos em 2018, já estamos no século XXI. E continuamos nesse discurso, etc. Não existe mágica, e essas nações já mostraram. Se você investir de maneira séria, de maneira contínua, de maneira maciça, a nação consegue evoluir. A qualidade de vida de toda a população consegue melhorar. Mas tem que ser um investimento sério, tem que ser uma decisão política, né? E tem que ser uma decisão de cima para baixo, porque tem que Ao invés ser de bons exemplos, o Brasil está cheio de péssimos exemplos de cima para baixo. Isso é um problema muito grave, né? Nós temos uma crise moral, etc., onde os procedimentos morais, éticos, etc., de cima para baixo, são péssimos para quem está lá embaixo. Você olha para cima, quer dizer que é assim que funciona. É terrível isso, né? Muito terrível. Professor Assalino, o ingresso o senhor falou no início que a matemática teria que romper, teria que ser repensar diferente. O senhor disse que bebeu lá na fonte da experiência da Academia Cearense de Direito. O que é que está fazendo a Academia Cearense de Matemática para romper essa história do ensino da matemática, que é o bicho-papão, etc, etc, etc? Porque a matemática, e eu ouvi vocês conversando aqui, e eu quero levar isso para o ar. Eu sempre aprendi que as ciências exatas, a matemática não é uma ciência exata. É isso? Como é que é isso? Para mim, a matemática, ela não é uma ciência exata. A aplicação dela é ciência exata. A aplicação. E não a matemática. Não a matemática em si. Porque a matemática, ela deve ser, inicialmente, um pensamento abstrato. Abstração fica difícil de se limitar, né? E a abstração, ela tem que se desenvolver. E ela tem que ser uma abstração lógica. Esses dois pontos ela tem que obedecer. O que é que tem de problema para o entendimento da população em geral? É que todos nós achamos que a matemática é justamente aquilo que é ensinado nas escolas. E o que é ensinado nas escolas, que foi o que você falou logo no início, né? Que a matemática é o ensino e que o ensino é que é a matemática, mas não, a matemática está muito mais fora do ensino, na pesquisa, no desenvolvimento de novas teorias, no desenvolvimento de novas tecnologias, do que propriamente no ensino. Os matemáticos que trabalham no ensino é um número reduzidíssimo. Né? Mas eu sempre me perguntei o seguinte, para que é que eu estou aprendendo isso? Certo. O que é isso? Qual a aplicação que isso vai ter para mim? Eu fazia aquela mais ou menos raiz de delta sobre 2A, a equação de segundo grau, o logaritmo. Logaritmo, etc. Eu digo, para quê? Porque isso nunca foi colocado dessa forma. O ensino criativo, cobrado aqui do Dr. Carlile, como é que nós podemos ter ensino criativo de matemática se 57% da escola brasileira não tem sequer um computador? Mas é porque nós temos que dividir dois pontos da matemática. O primeiro é esse que eu estava tentando explicar. São as linguagens que o professor Carlile já falou. Né? A matemática tem diversas linguagens. Já começa com as linguagens da aritmética, aquele 2 mais 2 é igual a 4, depois passa para a álgebra, né? Que é aquele A ao quadrado mais B ao quadrado é igual a C ao quadrado, vai para as linguagens do limite, vai às linguagens das funções, que são muito importantes. E nós damos muita importância no ensino às linguagens, mas desprezamos um pouco o pensamento matemático, que é usar uma parede e saber o que a parede vai representar para mim matematicamente. Pode representar uma reta e trabalhar tudo aquilo que eu trabalhei teoricamente com a reta. Resumindo, eu não posso me desperdiçar em sala de aula com decorem as gramáticas, decorem as linguagens. É como, por exemplo, se eu, como professor de português, ficasse todo o tempo decore as regras gramaticais e depois pedir os alunos para escrever uma seca do 15. Nunca aluno nenhum vai escrever seca do 15. Aliás, se a gente vê assim um professor de gramática, de português muito bom em gramática, geralmente não são bons escritores. E
Pessoas que, como Machado de Assis, que não aprendeu nada de gramática, escrevem brilhantes obras, né? A mesma coisa acontece dentro da matemática. O que a matemática brasileira tem que mudar é essa concentração na erudição nas diversas linguagens matemáticas. O que o Brasil e o mundo está precisando é de construção de pensamentos matemáticos, analisar os problemas e depois repassar. Inclusive, é muito interessante saber, Einstein odiava matemática. Não. Essas... Sim, as formulazinhas. As fórmulas, E, no o entanto, que nós tinha um chamamos de pensamento linguagem, abstrato. justamente. Tinha exatamente o pensamento abstrato. O Hawking Hawking também. da mesma forma. O que nós temos que, e o professor Carlyle, com muita propriedade, chamou isso a nossa atenção, é nos preocupar com o lado bonito da matemática, que fascina o jovem. Que é deixado de lado. Que é deixado de lado. É por isso que você não desperta, né, professor Carlyle? Você não desperta os alunos, porque se esse lado criativo, abstrato, fosse levado para a sala de aula, o professor, ao invés de começar uma aula enchendo o quadro de fórmulas, etc., é isso que assusta. Na terceira aula, você tem quase uma bíblia na mão e diz, por que eu vou? Aí já vem a primeira prova e você já tira bomba. Aí pronto, tá criado o drama. Está criado o drama. Até o fim da sua escola e na aula matemática. A não ser daqueles 4 de gênio que tem o insight e a inclinação natural. Mas o que está normal não se apercebeu da beleza que é aquilo, porque isso não é passado em sala de aula. E esse encantamento que o professor, talvez é a principal função do professor, é encantar os alunos e motivar os alunos, né? Porque eu costumo sempre dizer, no primeiro dia de aula, os meus alunos lá na Unicamp, eu digo o seguinte: eu não reescrevo o livro na lousa. O livro é feito, dá muito trabalho para escrever um livro, e o livro é feito para você sentar e estudar. A aula é a hora do encantamento. E como é que um professor encanta? Tem que ser um professor muito bem formado, que conheça muito bem a sua disciplina e saiba integrar esse conhecimento com o dia a dia, com as outras disciplinas, com outros problemas, né? O encantamento, ele vem daí. Então, não tem fórmula. Para a gente ter um professor que encante e que faça e que inicie o processo de mudança nesse desastre que é a nossa educação, a educação brasileira, tem que investir no professor. Não existe regra. As nações que conseguiram avançar fizeram isso. Mas é um investimento revolucionário, é uma decisão para ser uma revolução na educação. Enquanto a gente não fizer isso, a gente não vai sair. A gente está vendo, o Brasil está piorando, está andando para trás. Verdade. Enquanto houve essa super conquista aí do Brasil entrar nesse grupo de elite da matemática, que foi um grande feito, mas o que está acontecendo com a nossa educação, com o nosso país, né? E não tem jeito, a educação não vai resolver tudo, claro, existem infinitos problemas na saúde, na segurança, mas é a base. E qualquer país que não tem uma base bem feita, não vai se sustentar. E a educação faz parte da base. As Olimpíadas de Matemática são, na verdade, um ponto positivo, embora seja, quer dizer, ela não é uma regra, são exceções, mas o senhor concorda? Porque, de certa forma, desperta, né? Muito importante, as Olimpíadas de Matemática é muito importante, mas, de novo, se a pessoa não tem um talento ou não tem um encantamento para matemática, ela não vai participar. Ela não vai participar. E a gente não pode esquecer, o conhecimento matemático tem que estar em todos os brasileiros. O conhecimento, todo cidadão, além de dominar a língua portuguesa básica, tem que dominar as ferramentas básicas da linguagem matemática. E principalmente para as nossas crianças. O mundo, como eu acabei de falar, o mundo é digital, competitivo e automatizado. E essas habilidades matemáticas vão ajudar a sobrevivência nesse mundo, né? O senhor está dizendo aí algo que há uns 2, 3 anos aqui neste programa, eu entrevistei o doutor Ariosto, deputado federal, conheço muito amigo do meu pai. CVTs, etc. E a luta dele é exatamente isso. Renato, o nosso ensino tecnológico das ciências, da matemática é um desastre. Ele dizia desastre. Nós não vamos para lugar nenhum desse jeito. E diz, o meu sonho, e ele disse que ele é um sonhador realmente, levava o projeto debaixo do braço, ia falar com os ministros, etc. E ele mostrava um custo ínfimo. Mas não se faz isso no Brasil, porque as pessoas não apostam nisto. Quer dizer, o sonho dele era exatamente fazer essa construção desse pensamento lógico da matemática, do ensino da matemática. Isso precisa mudar. E ele diz que lá na Europa, nos países que deram o salto, o menino com 5, 6 anos já está trabalhando com isso.
E nós estamos perdendo tempo com coisas completamente absurdas, né? Quer dizer, então, nós não vamos para lugar nenhum. Quando chega nas competições mundiais, nota-se o desnível, né, do aluno brasileiro médio com o aluno dos centros mais avançados. Porque lá eles primeiro investiram no professor e mudaram radicalmente o ensino, por exemplo, da matemática. E nós ainda estamos aqui marcando o passo. Um negócio de fórmulazinha, e como o senhor diz, os signos, né, da matemática. E outra coisa interessante é que a matemática é muito grande, ela pode atender a todos os gostos. Assim como quem gosta de música não necessariamente gosta de rock ou de música clássica, a matemática também tem essas diferenças. Você pode gostar mais do pensamento geométrico, mais do pensamento algébrico, e essas habilidades o professor tem que reconhecer. Quer dizer, não é necessário o aluno desenvolver todas as habilidades matemáticas. Mas aí que entra de novo o bom professor. Ele consegue enxergar que determinado aluno, determinado grupo de alunos tem mais uma habilidade para geometria ou para álgebra. Seria o ponto inicial. Porque a gente faz bem daquilo que a gente gosta. Para fazer o despertar, né? Então você tem que identificar por onde é que eu vou começar. E a matemática é muito grande. Agora, de novo, está aí, temos que ter um bom professor que conheça em profundidade o que é a matemática. Ou seja, voltamos ao ponto. É a formação do professor, a chave da mudança do processo. A chave da mudança. O start só será dado dessa forma. Bom, doutor Carlile e doutor Arcelino. Doutor Carlile, geometria de proteínas, que pesquisa é? Geometria de distâncias. Porque proteína remete à biologia. Exato. Bom, proteína, como todo mundo sabe, é a molécula da vida. Qualquer sistema vivo funciona por conta das proteínas. São moléculas que podem ser bastante grandes. E a geometria das proteínas significa tentar entender qual é a estrutura tridimensional da proteína. E uma coisa que se sabe é que a função de uma proteína ela está intimamente relacionada com a sua estrutura tridimensional. Então, entender a geometria das proteínas significa saber onde é que cada átomo da proteína está no espaço 3D. Esse é um problema super importante, por exemplo, ligado a uma área da indústria farmacêutica e desenho racional de novas drogas. Para você desenhar uma nova droga, um novo medicamento, a primeira coisa é saber quais são as proteínas associadas. E conhecer a estrutura dessas proteínas é um problema fundamental, por exemplo, na bilionária indústria farmacêutica. E para isso é necessário usar a linguagem matemática para saber como é que você descreve essa estrutura 3D das proteínas. Essencialmente... Essa é uma pessoa que está dedicada a esse problema? Exato. Eu trabalho com essa área há mais de 10 anos e, digamos, a área da matemática aplicada que estuda isso é a geometria das distâncias, né? Das distâncias. E dá para falar rapidamente, o problema é fácil de entender. Como o próprio nome está dizendo, é você tentar descrever a geometria não mais usando pontos, mas usando distâncias. Por que isso? Porque se você usar, por exemplo, um experimento de ressonância magnética nuclear aplicado a proteínas, o que você obtém são distâncias entre átomos próximos, e aí o problema matemático é como é que eu vou utilizar essa informação de distância para calcular onde está cada átomo. Esse é o problema fundamental da geometria de distâncias relacionada à geometria de proteínas. Né? Com aplicação direta. Aplicação direta, porque é um problema fundamental para você entender, por exemplo... Melhorar a produção e a eficiência dos medicamentos. Isso. E a vida, né? Porque vai impactar na solução de problemas, de doenças, etc. E bem especificamente, por exemplo, se houver um novo antibiótico contra hiperbactérias, que está matando muita gente nos hospitais, é por esse caminho. Agora, uma coisa fundamental que a gente comentou aqui é um problema, na verdade, multidisciplinar, porque só com o conhecimento matemático você não consegue avançar para pensar na resolução de um problema. Então, esse problema de entender estrutura tridimensional de proteína exige a cooperação entre matemáticos, entre cientistas da computação, porque você tem que implementar esses procedimentos matemáticos no computador, e o bioquímico, ou o biólogo, ou o biofísico, que entenda de estrutura de proteínas. Então, é um problema que só vai ser resolvido se você conseguir juntar profissionais com cientistas, com... E tem que interagir, não tem como. Interação. Não tem como. Não pode, né, professor, como o senhor bem citou, sem ter, a grande diferença israelense talvez seja essa, eles interagem
Eles interagem. Eles interagem exatamente para propiciar a solução de um problema para a nação deles lá. Por isso que eles chegaram já em tão curto tempo. Uma nação criada depois da guerra e que hoje é um espetáculo de tecnologia e inovação. E não chegaria a lugar nenhum se não fosse pelo caminho do investimento preciso, focado, sem desperdício de dinheiro na educação. Porque o Brasil... Continuado. Isso é. E continuado. O Brasil desperdiça muito dinheiro. Essa é a chave. O Brasil gasta tanto e tanto, sim, mas gasta mal e desperdiça. Ele usa inadequadamente. Roda, não sai do canto. Um negócio muito sério. Bom, eu estou aqui com o professor Carlile Lavô e também com o doutor Acelino Pontes, que é o presidente da Academia de Ciências e Matemática. O doutor Carlile é o presidente da Sociedade Brasileira. Qual é a diferença? Sociedade que congrega e a Academia de Ciências e Matemática só tem a nossa, né? É um fato inédito, né? Importante. E a Sociedade Brasileira congrega as sociedades do Brasil, não é isso, doutor? Existem duas sociedades importantes ligadas à matemática. Uma é a SBM, que é a Sociedade Brasileira de Matemática, e essa do senhor, e a outra é a de Matemática Aplicada. São sociedades irmãs, né? Uhum. E uma das coisas que a gente está tentando fazer é justamente aproximar ainda mais essas duas sociedades, e também estamos trabalhando para aproximar também a Sociedade Brasileira de Computação e a da Estatística. Justamente pensando porque na Sociedade Brasileira de Matemática Aplicada, e existe, digamos, dois focos, né, entre o matemático puro e o matemático aplicado, vamos dizer assim. O matemático puro, ele está interessado nos problemas internos da matemática, que são gigantescos, tem problemas para uma vida inteira. E o matemático aplicado, ele está interessado em problemas que não necessariamente vêm dentro da matemática. Por exemplo, como esse problema que eu acabei de falar sobre a estrutura de proteínas. É um problema que vem da biologia ou da química, né? Mas como a matemática, pensando como uma linguagem, ela é capaz de descrever de maneira precisa os problemas, seja ela dentro da matemática ou não, a matemática ela pode contribuir, por exemplo, com esse problema da bioquímica. Então, a Sociedade Brasileira de Matemática Aplicada, ela tenta congregar cientistas de várias áreas. Nós temos um evento anual, que nesse ano vai acontecer lá na Unicamp, em setembro, né? E nesse evento participam engenheiros, participam físicos, economistas, biólogos. Estamos tentando atrair cientistas também dessas áreas, e matemáticos puros, obviamente, mas existe esse foco, né? O matemático puro tem interesse mais nos problemas internos da matemática, e o matemático aplicado em tentar usar a matemática para modelar e representar e ajudar a resolver problemas que vêm não necessariamente dentro da matemática. São, digamos, os dois focos, né? Mas é claro, o que está por trás de tudo isso é a matemática, né? E amanhã vai estar presente aqui o presidente da Sociedade Brasileira de Matemática também. Vai ser um dos homenageados, certamente. Não, porque aí são cearenses. E ele é italiano, radicado em São Paulo, né? Isso. Mas essas duas sociedades, que são as mais representativas no Brasil, estão irmanadas amanhã também aqui na Assembleia Legislativa. E a sessão solene começa às 7 da noite, e aí passa na TV Assembleia, na FM Assembleia, para o grande público, iniciativa do deputado estadual Dick Mota, presidente primeiro secretário da Assembleia Legislativa, nessa homenagem da Assembleia aos matemáticos que contribuíram para a entrada do Brasil no grupo 5 de classificação da União Internacional de Matemática. E eu conversei hoje no programa com os doutores Carlile Lavô, presidente da Sociedade Brasileira de Matemática Aplicada e Computacional, e com o doutor Acelino Pontes, presidente da Academia Cearense de Matemática. Obrigado por terem vindo. O Questão de Ordem fica por aqui, a gente volta amanhã. Até lá.